Gente, fica aí porque a história ela é impressionante. Até eu, quando paro e penso, eu digo Jesus. Mas então, quando eu tinha 7 aninhos de idade, foi quando aconteceu a minha primeira visão. Meus pais tinham um texto da madrugada para ir na igreja da nossa localidade, né? E aí minha mãe foi lá, me acordou e disse assim, minha filha, acorde, vá lá pro meu quarto, deitar e fique lá com seus irmãos, caso eles acordem, não se assuste, né, e tal. E, gente, eu vi, a minha primeira visão foi algo terrificante, realmente muito assustador. Quando foi na manhã, eu peguei um lápis e estava eu desenhando lá no chão da minha casa, essa imagem que eu tinha visto. Minha mãe se assustou, correu com um balde de água benta lá e tal. E, inclusive, nessa mesma ocasião, eu contei para minha mãe sobre uma irmã desencarnada do meu pai, que eu não sabia, primeiro por ser criança, segundo porque eu não conhecia muito bem a história da família do meu pai. E aí, depois de tudo isso, eu sempre fui vendo outras coisas, sentia muitas coisas. Só que o que acontece? Eu achava que todo mundo sentia também. Que todo mundo via também. E eu não comentava sobre, porque na realidade eu não dava muita importância. Sempre fui uma pessoa muito inquieta, muito agitada e as coisas passavam como se nada fosse. Quando o meu irmão desencarnou em um acidente e eu ouvia nitidamente a voz dele, eu via ele de forma clara, inclusive vestido com roupas que eu não sabia que ele tinha. Primeiro porque já fazia 4 anos que eu vivia aqui na Itália e não tinha condições de eu saber quais são as roupas que meus irmãos têm. Às vezes a gente não sabe as roupas que a gente tem no guarda-roupa, imagine os próprios irmãos. E eu falava para minha mãe, mãe, eu tive uma visão com meu irmão, assim, assim, assim. A gente ia no guarda-roupa e ela me mostrava a roupa da mesma forma como eu tinha descrito. Então eu digo, pronto, agora eu tô ficando doida. Era só o que faltava pra minha vida. Mas de certa forma eu era feliz, porque diante da dor que eu tava vivendo, que toda a minha família tava vivendo, poder ver e poder falar, gente, era um presente divino. Minha mãe, inclusive, chegou pra mim e falou assim, você pelo menos vê, eu nem isso. Então tinha uma senhora, com certeza ela ainda tá lá, uma senhora na região da Munguba, no interior do Trairi, que ela recebe pessoas e ela passa essas mensagens de quem já desencarnou para quem tá na Terra. E minha mãe foi e falou assim, vamos comigo lá em tal senhora, porque a outra vez que eu tive lá, ela me deu uns recados do teu irmão e tal e tal. E eu já sentindo que meu irmão não iria estar presente nessa conversa. Eu não queria ir, porque na realidade eu não gostava de nada disso, eu morria de medo, porque o desconhecido assusta, não é verdade? Então eu fui, levei minha mãe lá e tal, não querendo participar, não querendo conversar, não querendo saber de nada daquilo ali. O que acontece? Fui para uma bodeguinha do lado, que quem conhece o lugar que eu tô falando sabe. Fiquei desbuiando feijão com as pessoas sentadas na calçada e proseando. Quando minha mãe sai e eu digo, meu irmão não estava presente, na verdade, ela disse, não estava. Como é que você sabe disso? Eu digo, eu não sei. E ela disse, mas a senhora quer falar com você? Eu, comigo? Não, senhora, bora-se embora agora. E minha mãe, não, a senhora quer falar com você, não faça uma desfeita dessa. Eu digo, mãe, pelo amor de Deus, o que é que eu vou... Eu fiquei louca, eu não queria, eu tava pra morrer de medo ali. A senhora saiu no portão dela, apontou pra mim e disse, você venha cá. Gente, tinha fila de gente pra falar com ela. As pessoas precisavam de um número. E eu tava tendo o privilégio de que a senhora tava me chamando e ainda assim tava com medo, mas fui. Cheguei lá, sentei na mesinha dela, bem parecida aqui com a minha. E aí ela foi e disse assim, eu vou lhe fazer umas perguntas. Eu, pois não. Gente, eu tava que eu não me aguentava de medo. Ela disse, eu tô aqui só. E eu falei, não, tem a presença de um homem aqui com a senhora. E aí ela disse assim, ele tá à minha esquerda ou ele tá à minha direita? Eu digo, ele está à sua direita, porque se ele tivesse à sua esquerda, ele não era um bom espírito. E eu sei que ele é, porque ele fica lhe orientando. Ela, e como é que você sabe de tudo isso? Eu disse, eu não sei. Ela disse, pois eu vou lhe revelar. Você tem o dom da cura, você tem o dom da premonição e você tem o dom de ver e falar com os espíritos. Gente, meu mundo ali, tipo assim, desabou. Eu disse, e agora, José, o que é que eu faço? Eu disse, quanto é que a senhora quer que eu lhe dê? Eu lhe pago agora, a senhora tira tudo isso aí de mim, tá resolvido, vou pra minha casa como se nunca tivesse acontecido. Ela, não, meu amor, não é assim não. Você vai ter que lidar com esses dons pro resto da sua vida. Vai ser uma decisão sua, aceitar e trabalhar para a espiritualidade. Gente, eu voltei para essa Itália com a minha cabeça que mais parecia um tamburo. Eu não sabia o que fazer
da informação que eu tinha acabado de receber. Eu estava ficando louca. Só que eu disse, calma, Maria do Livramento, nós vamos estudar a situação. Se Deus deu é porque você aguenta, porque senão Deus não teria lhe dado. Valendo-se que eu sempre tive a graça de ter uma família muito religiosa, que sempre acreditou em tudo que eu via, em tudo que eu sentia, em tudo o que eu dizia. Minha família sempre me apoiou demais, sempre, sempre, ao contrário de muitos médios que teve histórias assim bem pesadas e difíceis. Minha família sempre acreditou muito em mim e devido também ser uma família muito religiosa, eu sempre fui muito puxada para as coisas de Deus. Então eu sempre tive muito esse apoio e essa proteção, graças ao Senhor, porque senão aí sim que o negócio tinha apertado para mim. Então volto para esta Itália em tempo de ficar louca. E isso, gente, eu já tinha sentido muitos outros espíritos, muitas outras conversas, muitas outras situações e tudo estava se encaixando. Só que ainda assim eu não sabia como lidar com tudo aquilo que estava me acontecendo. Quando um dia eu fui para Portugal e todo esse meu processo levou a beleza de 10 anos. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu passei 10 anos estudando minuciosamente cada conversa, cada espírito que se aproximava, quem era bom, quem era ruim, quem queria brincar, quem queria assustar, porque tem de tudo. No plano espiritual também tem de tudo. E aí eu fui numa viagem para Portugal. Quando eu estava dentro de um shopping, eu ouvi meu guia me falando assim, entre nessa cartoleria e compre um deck de carta, um maço de carta. Eu digo, o que é que eu vou fazer com carta? Não, porque eu não sei jogar nem baralho, o que é que eu vou entender com carta? Pelo amor de Deus, não. Sim, você vai entrar e você vai comprar. Eu digo agora, entrei e comprei. Não sabia o que fazer, embora eu tivesse muito entusiasmada. Voltando no avião, eu abri o deck de carta, coloquei as cartas para fora. A senhora que estava do meu lado olhou para mim e disse assim, você coloca cartas? E eu, sim, mentira, meu povo, eu não sabia o que carta nenhuma queria dizer ali. Aí eu digo, sim, coloco. O que eu ia dizer? Não, eu comprei só para ver o desenho? Não podia, né? Aí eu comecei a colocar a carta para a senhora e foi impressionante. Eu vi coisas que, na realidade, eu não preciso das cartas porque tem essa orientação espiritual. Eu não sou cartomante, eu sou médium. Então, eu consigo captar informações das pessoas através da energia delas. E também com a orientação do meu guia, que graças a Deus eu tenho quatro guias comigo. Um que é sempre presente 24 horas, é ele que conversa, é ele que manda, é ele que dá as regras, é ele que diz, e os outros 3 que auxiliam. Essa que é a verdade. Mas o que foi que eu compreendi? Que com as cartas é muito mais fácil para mim vir aqui e falar para vocês todas as coisas. É muito mais fácil uma pessoa chegar na minha frente e ter aquela serenidade de ver as cartas. Porque se eu digo, querida, sente-se aqui, que aqui, se bem que a maioria das pessoas que eu atendo são todas online. Querida, se aproxime aqui, que tem espírito de fulano de tal querendo falar com você. Gente, não é fácil. Não é. Da mesma forma que eu tinha medo de me comunicar com a senhora que me ajudou a revelar os meus dons, eu entendo que as pessoas podem ter medo, se assustar. É difícil compreender aquilo que a gente não vê, não é verdade? Eu vendo, às vezes para mim é difícil, imagine não vendo. Então, por isso que eu uso as cartas, porque eu recebo diariamente essa pergunta, você é cartomante? Agora você coloca cartas? Você tá entendendo? Então, é isso, gente. Eu sou médium, eu tenho esses dons, entre outros. Eu tenho muitas revelações por sonho, é uma coisa incrível. Eu deito para dormir, é como se eu tivesse colocado um filme na minha frente. Toda noite tem um aviso, toda noite tem uma mensagem, toda noite tem um recado. E para as pessoas que eu sonho, eu vou lá e conto aquilo que aconteceu e sempre bate. Então, eu passei esses 10 anos analisando, estudando, vendo qual era a melhor forma. O que era que Deus na realidade queria de mim, como que eu poderia usar esses dons para ajudar as pessoas. E é por isso que hoje eu estou aqui. E é por isso que hoje eu coloco cartas no meu Instagram, porque a intenção é levar essas mensagens para as pessoas, é poder ajudar as pessoas de alguma forma. Porque às vezes a gente está tão desorientado na vida que basta uma pequena mensagem, uma pequena palavra que se encaixe com a nossa realidade, aquilo ali entra na alma da gente como um conforto, como um consolo. Então, eu passei esse tempo inteiro estudando em off e usando as minhas amigas como cobaia. Elas são testemunha daquilo que eu estou falando. Acertei muitas previsões, muitas, e elas sabem, porque eu passava tudo para elas de forma que eu
pudesse confirmar se aquilo ali era verídico, qual era o grau de acerto em tudo aquilo que eu via, em tudo aquilo que eu sentia, até que eu me senti pronta para vir aqui e expor o meu dom, porque ali, meio por ali a gente ficava, vão dizer que eu sou louca e tal, mas não me importam o que as pessoas pensam, não me importa o que as pessoas digam, porque já antes era assim, imagine agora. Não é verdade? Quem me conhece sabe a personalidade forte que eu tenho. E, gente, hoje eu sou muito agradecida e muito feliz por ter sido honrada por Deus com essa capacidade linda de conseguir ser uma mensageira entre o plano espiritual e o plano terreno. Essa que é a realidade.